Mais uma vez, seja bem-vindo. Que bom que você veio hoje. Que bom que você está aqui junto com a gente louvando a Deus. Hoje nós vamos terminar a nossa série no livro de Efésios. Hoje é a 20ª mensagem nessa série. Nós estamos no finzinho do capítulo 6. Se você tem uma Bíblia contigo, já pode abrir ali em Efésios capítulo 6. Já já nós vamos começar a ler. Nós já vimos tanta coisa em Efésios, né? Já vimos tanta coisa nesse livrinho de só 6 capítulos. Muitas outras coisas que a gente poderia ter visto e não tivemos tempo. E à medida que a gente fecha essa série, semana que vem vamos começar a falar sobre Natal. À medida que a gente fecha essa série, tem uma pergunta que vem na minha mente. Uma coisa que eu gostaria que a gente parasse para pensar um pouquinho. Como é que a gente faz para não perder de vista aquilo que a gente já aprendeu, hein? Como é que a gente faz para não voltar ao normal, para a gente não deixar que o fim da série seja o fim do impacto desse livro e daquilo que a gente aprendeu sobre a nossa vida? Porque, não sei você, mas eu sou assim, eu facilmente, a vida continua e o negócio vai, eu volto ao normal, e às vezes o normal não é bom, o normal é menos do que Deus tem para mim, eu volto ao normal e a influência dessas coisas acabam não sendo tão fortes quanto poderiam ser. Como é que a gente faz para isso não acontecer, para a gente não acabar a série e acabar também essa influência e ficar tudo por aqui, aquilo que a gente aprendeu? Afinal, a gente aprendeu tanta coisa rica, né? Efésios capítulo 2, tem tanta coisa maravilhosa ali que a gente precisa continuar a levar com a gente. Mas às vezes a gente volta ao normal e deixa de viver aquilo que a gente aprende, não é verdade? Vocês são assim também ou sou só eu? Quer ver? Quantos aqui sabem que Coca-Cola faz mal beber? Erga sua mão. Você sabe que faz mal beber, não é bom para a saúde. Tem um monte de vídeo que roda. Tá. Não vou pedir para erguer a mão, mas quantos aqui, apesar de saberem que Coca-Cola faz mal, quando tem aquela Coca-Cola com gelo e limão e faz aquele barulhinho do pss, né? Quando abre, você já toda a sua inteligência, tudo aquilo que você sabe aqui parece que não consegue parar aquilo que a gente acaba fazendo, não é verdade? Quantos aqui sabem que exercitar 30 minutos por dia, 3 vezes por semana, 30 minutos 3 vezes por semana é bom para a saúde, prolonga a tua vida? A maioria de vocês sabe, né? Precisa exercitar. Pois alguns conseguem, outros não. Quantos aqui sabem? Agora eu vou pregar, agora começa a pregação, tá? Quantos aqui sabem que não adianta você tomar açaí em vez de sorvete se você botar Nutella, leite condensado, leite ninho, M&M, gota de chocolate, que mais? Aqueles trecos de goma lá, aqueles, né? E aí depois que você bota Nutella, leite condensado, leite ninho, não sei mais o que, daí você fala, e põe moranguinho também, que é para ficar mais saudável, né? Aquele alívio de consciência, né? Bota um abacaxi ali que emagrece, abacaxi queima caloria, né? Não adianta muito você tomar açaí em vez de sorvete se você põe 2.000 calorias de chocolate em cima do teu açaí, não é verdade? E às vezes a gente sabe de muita coisa, mas na hora a gente acaba deixando aquilo que a gente sabe de lado e voltando ao normal ou deixando a vida nos levar. Como é que a gente faz para isso não acontecer com a palavra de Deus? Para isso não acontecer com esse nosso estudo de Efésios? Graças a Deus, Deus nos conhece melhor do que a gente e Ele inspira o apóstolo Paulo, na hora de terminar esse livro, na hora de concluir, ele inspira o apóstolo Paulo a dizer algumas coisas para a gente, que são exatamente a resposta a essa pergunta. Como é que a gente faz para ficar firme nisso? Como é que a gente faz para não voltar ao normal? Como é que a gente faz para aquilo que a gente aprendeu continuar a afetar a nossa vida e o inimigo não levar a gente de volta para um normal que é bem abaixo daquilo que Jesus tem para a gente? Deus é maravilhoso, Ele conhece a gente, Ele inspira o apóstolo Paulo, e a gente lê em Efésios capítulo 6, dos versículos 10 a 12, algumas coisas importantíssimas, instruções importantíssimas para que nós possamos permanecer firmes naquilo que nós aprendemos. Se você está com a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo, se não vai aparecer aqui no telão. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades,
contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vamos parar por aqui por enquanto? Paulo nos ajuda, ele está nos ajudando a entender um pouco do que acontece no nosso mundo. Antes dele entrar em alguns detalhes, ele nos ajuda a entender algumas coisas bem importantes a gente fixar. Primeiro, nós precisamos nos fortalecer colocando uma armadura que Deus nos dá. Para você não voltar ao normal, para você poder ficar firme, você precisa se fortalecer através de uma armadura que Deus nos dá, porque a nossa luta é uma luta contra o diabo, diz isso o versículo 11. É uma luta contra o diabo. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem muita gente que entra para o campo da filosofia e fala, não, diabo é uma invenção da cabeça do homem, na realidade é uma representação fictícia do mal que cada um de nós é capaz de fazer. Gente, a Bíblia diz que o diabo é um ser espiritual verdadeiro, poderoso e presente no nosso mundo hoje, que afeta o seu e o meu dia a dia. A Bíblia também nos instrui que existem anjos caídos que fazem o trabalho do diabo, são demônios, são espíritos malignos que trabalham verdadeiramente no nosso mundo. É difícil a gente permanecer firme se a gente acha que o inimigo é uma invenção da nossa mente. Se o inimigo é simplesmente a capacidade humana de fazer mal. A Bíblia diz muito claramente, o diabo é um ser verdadeiro, ele é inimigo de Deus, inimigo seu, e ele é presente, ativo, poderoso no nosso mundo. Então Paulo está dizendo aqui o seguinte, gente, vocês estão no meio de uma luta. Todos nós estamos no meio de uma luta entre Deus que busca nos encher, nos proteger, nos ensinar, nos levar além, e o diabo que busca nos enfraquecer, nos derrubar e nos levar de volta ao normal. Esse normal que é bem abaixo daquilo que Deus tem para a gente. Eu quero chamar a sua atenção para a forma que a Bíblia descreve os nossos inimigos nessa batalha. Você precisa ouvir isso. Tem 4 palavras que Paulo usa, que o Espírito Santo, através de Paulo, usa para descrever os nossos inimigos. Deixa eu lê-las para vocês, estão no texto. Poderes, autoridades, dominadores e forças. Poderes, autoridades, dominadores e forças. Gente, vocês estão entendendo o peso dessas palavras? Não é qualquer coisa, são poderes, autoridades, dominadores e forças. A nossa batalha é muito verdadeira e o mundo espiritual que luta contra eu e contra você é muito forte. Muito forte. Mais forte do que Deus? Não, graças a Deus por isso. Maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas não é qualquer coisa. São poderes, autoridades, dominadores e forças. A gente precisa entender que o negócio é sério. E Paulo usa uma outra palavra bem interessante nessa descrição que a gente acabou de ler. Ele diz assim, que nessa batalha o diabo, versículo 11, ele arma ciladas para nós. As ciladas do inimigo. Essa palavra ciladas que está traduzido aí no sua Bíblia em português, no grego original a palavra metadaios. Tem uma similaridade com alguma palavra que a gente usa em português? Metadaios, métodos. Paulo está dizendo, existem poderes, autoridades, forças e dominadores controlados pelo inimigo que estão em luta contra você, e o inimigo tem métodos contra mim e contra você. Ele não é bobo, ele não é uma invenção da nossa mente, ele é poderoso, ele tem influência no nosso dia a dia e ele tem métodos contra você e contra mim. Ele sabe a sua fraqueza, ele sabe armar cilada para você, e se um método não funcionar, ele tem outro método. E ele vai de método em método tentando nos destruir. Estão vendo a importância do texto? Estão vendo a importância do que Paulo vai descrever para a gente? Isso não é brincadeira, a gente está no meio de uma batalha com um inimigo poderoso que tem métodos contra nós. Depois de descrever isso, para a gente entender que o negócio é sério, ele agora entra, graças a Deus, na nossa defesa nessa batalha, e isso aparece a partir do versículo 13. Olha comigo. Por isso,
Por isso o quê? Porque nós temos um inimigo poderoso que tem métodos contra nós estamos no meio de uma batalha. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Toda, não dá mole, não deixa nada para trás. Vista toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Você quer resistir, você quer permanecer inabalável, você precisa vestir a armadura de Deus. Paulo, quando escrevia essa carta aos Efésios, ele estava preso. E era uma visão comum, provavelmente diária para ele, ver um soldado romano. Em alguns momentos, ele até estava algemado a um soldado. Quando eles achavam que tinha perigo dele correr ou dele fugir, eles algemavam ele a um soldado. Então, ele até converteu um monte de soldado dentro da prisão, né? Deus usou até isso. Mas a visão de um soldado romano é uma coisa provavelmente diária para Paulo. E o que Paulo faz aqui, como é difícil a gente entender essas questões espirituais, ele pega uma imagem de um soldado romano, ele pega a imagem da armadura que um soldado romano usava, e ele faz uma analogia, ele ajuda a gente a entender, a gente a visualizar uma verdade espiritual, como ela funciona nas nossas vidas. Ele vai descrever essa armadura de Deus, essas coisas espirituais que podem nos ajudar e nos defender. Note no versículo 13 que a armadura ela é de Deus, não é nossa, não é minha, não é eu que tenho, Deus tem, e o meu trabalho no meio disso é vesti-la. A armadura não é minha e Deus não coloca ela em mim, a armadura vem de Deus e Deus diz, você tem que vestir, você tem que colocar, você tem que se empenhar nesse trabalho. O esforço de vestir a armadura é meu esforço e seu esforço, você precisa colocar. E aí ele começa a descrever vários elementos, olha o versículo 14. Assim, vestindo essa armadura, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. A primeira peça da armadura que ele escreve é a verdade. Sabe por quê? Porque age contra as artimanhas do inimigo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então Deus nos dá a verdade para a gente combater o inimigo. Normalmente, quando se lê isso, a gente pensa na Bíblia, né? A Bíblia, a verdade da palavra de Deus. Mas, na armadura, a Bíblia vai aparecer mais lá na frente, lá no versículo 17. Eu creio que esse cinturão da verdade aqui não se refere tanto a uma verdade externa a nós, como a Bíblia, a verdade da palavra de Deus, mas a verdade interna a nós. Aquela verdade que eu falo comigo mesmo, ou deixo de falar comigo mesmo. Aquela verdade que eu internalizo, aquelas frases, aquela verdade que eu falo comigo mesmo. Isso é importante a gente entender, porque muitos de nós entendemos a palavra de Deus, mas tem uma verdade interna onde às vezes a gente mente para nós mesmos. Não é verdade? A gente sabe o que a Bíblia diz, não é esse o problema. A Bíblia vai entrar lá no versículo 17, mas às vezes nós mentimos para nós mesmos. Nós dizemos que tudo vai ficar legal quando não vai. Nós dizemos que é assim mesmo quando não é assim mesmo. E com isso nós podemos nos tornar vulneráveis ao inimigo. Quer ver como é que isso funciona? Nós vemos no decorrer do texto que vocês vão ver aqui, que se você não tiver o cinto da verdade, a couraça da justiça, que é o próximo elemento que nós vamos ver, não te vale de nada. Se você não colocar, se cingir, se rodear do cinto da verdade, a couraça da justiça não funciona. O próximo elemento, depois do cinto da verdade, é a couraça da justiça. Agora, olha comigo, nós vamos fugir de Efésios por um minuto, que eu quero que você veja isso. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. 1 João, lá no finzinho do Novo Testamento, capítulo 1, versículo 8 e 9. Olha só como funciona esse link entre verdade, que nós falamos para nós mesmos, e a justiça. Se a verdade não estiver em mim, nós vamos ler o texto daqui a pouco, se a verdade não estiver em mim, se eu não estiver falando a verdade comigo mesmo, eu posso dizer e achar que eu sou justo e não ser. Pode dizer, não, eu tenho a couraça da justiça, e não ter. Eu posso dizer que está tudo legal e não está. Eu posso dizer que está tudo em paz entre eu e Deus e não está. E aí a couraça da justiça, não adianta você dizer que tem justiça se não tem. Olha lá 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Primeiro 8 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Você está vendo essa verdade que está em nós? Não é externa a nós, é
é interna a mim. É aquela verdade que eu sei lá no profundo do meu coração, quando eu digo, não, eu estou beleza, eu não tenho problema. A Bíblia diz, cara, se você diz que você está sem pecado, você está se enganando. Você está mentindo para si mesmo. E pior, está acreditando na sua mentira. Isso é você se enganar a si mesmo. E a verdade não está em você. Olha o versículo 9 que segue. Mas se nós confessarmos, o que é confessar? Falar a verdade. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificar da injustiça, a mesma coisa que te dá justiça. Se você diz que não tem problema e tem, e não confessa o seu pecado, não tem justiça. Se o cinturão da justiça não estiver em volta de você, se você não estiver falando a verdade consigo mesmo, a couraça da justiça não te vale nada. Mas se você tiver a verdade, você confessar sua necessidade de Deus, aí Ele vem, limpa, purifica e te reveste de justiça. Você está vendo como isso funciona? Não adianta ter o cinturão, a couraça da justiça, se eu não estou falando a verdade comigo, porque daí eu acho que sou justo e não sou, acho que estou bem e não estou, e o negócio fica um pouco mais complicado. Se você quer resistir o diabo, você precisa começar falando a verdade consigo mesmo. Se está legal, então está legal, glória a Deus. Se não está legal, não minta para si mesmo. Se não está legal, não está legal, não engane a si mesmo. Porque é você mesmo que cai nessa cilada, é você mesmo que é prejudicado. E, gente, as igrejas estão cheias de pessoas que escondem o seu verdadeiro eu. A gente chega na igreja arrumadinho, não, pastor, eu e Deus, ó, assim, ó. Só revelação, só. Agora eu estou assim, aperfeiçoando andar sobre as águas. Eu não cheguei, mas eu já estou começando. O resto eu já tirei de letra, eu estou agora andando sobre as águas. E a verdade não está em nós, e a gente engana a si mesmo. E a gente não confessa pecado, porque a gente não diz que tem. E aí a justiça que Deus oferece para nós não é aplicada a nós, a gente fica sem cinturão, fica sem couraça. Tenta entrar numa batalha sem couraça. Você vê quanto tempo você dura. Quanto tempo eu duro. Não dura nada. Então, esse cinturão da verdade é extremamente importante. É extremamente importante. Resistir ao diabo começa com nós cingirmos. Cingir quer dizer rodear. Eu me rodear da verdade. Daí sim pode vir a couraça da justiça, o capacete da salvação, tudo que nós vamos ver no decorrer do nosso texto. Pergunta, você tem falado a verdade consigo mesmo? Você tem falado a verdade com Deus sobre si mesmo? Ou será que a gente está fingindo um monte de coisa? Será que você está dizendo que está bem quando não está? Será que você está dizendo que aquele pecadinho não dá nada quando dá? Será que você está com dificuldade de ficar firme? Talvez está faltando o cinto. Porque sem o cinto o resto não. Vamos começar pelo cinto. Isso é importante porque o próximo item da armadura, versículo 14, agora de Efésios 6, segunda parte do versículo, diz agora depois do cinto, depois que você falou a verdade consigo mesmo, agora vamos vestir a couraça da justiça. A couraça é aquela parte, é óbvio isso, mas é importante citar, que protege os órgãos vitais. Sem couraça, meu amigo, a gente não dura muito tempo. E o que o nosso texto de 1 João diz é que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos dar justiça. Mas entenda que o versículo 19, o versículo 9 de 1 João é uma condicional. Se confessarmos, se nós falarmos a verdade sobre a nossa situação diante de Deus, glória a Deus, Ele é fiel e justo, Ele perdoa. Mas só se você falar a verdade, é uma condicional. Nós já vimos em Efésios, lá no capítulo 2 e 3, nós vimos que sozinhos nós não temos justiça em nós mesmos. Eu não tenho uma couraça minha para ir para a guerra. E eu estou no meio da guerra. Glória a Deus que Deus nos disponibiliza uma couraça de justiça em Cristo Jesus. Eu não tenho, mas Deus tem. Mas nós precisamos vesti-la. Como é que eu visto a couraça da justiça, hein? Só dizendo, eu visto em nome de Jesus? Não. Através do arrependimento e confissão dos meus pecados. Através do falar a verdade comigo mesmo e dizer, Deus, eu preciso de ajuda, Deus tem coisa errada, Deus tem furo na minha couraça.
Tem uns buracos, tem umas injustiças na minha couraça da justiça, eu preciso confessar isso, pedir que o Senhor me justifique, tape esses buracos em mim. Quando confessamos os nossos pecados, pedimos a Deus o perdão dele, Deus aplica a justiça de Cristo para nós. E essa justiça de Cristo se torna uma couraça no meio da batalha espiritual. Se o pecado gera injustiça, então onde tem pecado na minha couraça, tem buraco. E se tiver buraco na minha couraça, é só o inimigo achar esse buraco e eu estou com problema. E o inimigo tem métodos contra nós. Assim é o pecado nas nossas vidas, gente. Ele se torna um ponto de acesso para o inimigo na sua vida e na minha vida. O pecado se torna um ponto de acesso. Ah, está arrumadinho, mas eu vi um buraco ali. Se eu conseguir atingir esse buraco, eu pego os órgãos vitais. E aí se torna complicado. Se você quer ser vitorioso, eu creio que todos nós queremos, nessa batalha que é verdadeira, contra forças que não são brincadeira, nós temos que nos livrar de todo pecado. Todo pecado. Temos que vestir a couraça da justiça através do quê? Da confissão daquilo que é verdadeiro dos nossos pecados e pedir que quando Deus te revestir, o inimigo não tenha como te atingir. Como é que está a tua armadura, hein? Como é que está a minha armadura? Tem algum buraco? Está legal? Está faltando coisa? Tentando colocar a couraça da justiça, mas não tem nem o cinturão da verdade? Como é que está a tua armadura? O texto continua em Efésios 6, dizendo assim: tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Ele continua falando um pouco a respeito disso. E tem várias interpretações desse evangelho da paz e como ele funciona. Alguns dizem, não, então você tem que estar pronto para pregar o evangelho, para falar de Jesus para algumas pessoas. Mas se você parar para pensar no contexto que Paulo está dizendo, tudo que Paulo está nos dizendo, cinturão da verdade, né, a justiça, tudo isso tem a ver, ele diz lá no versículo 3, com nós resistirmos e permanecermos inabaláveis. Todos os itens que nós lemos aqui têm a ver com nós termos ajuda para ficarmos firmes contra o inimigo. E tem uma tradução desse versículo que eu acho que faz mais sentido, e muitos comentaristas concordam com relação a isso, que seria esse entendimento: tendo os pés calçados com a paz do Evangelho. Então, a paz que o Evangelho nos traz é como um calçado nos nossos pés. E essa interpretação faz sentido da realidade romana, do soldado romano. Os soldados romanos tinham naquela época uma sandália que eles usavam de couro, mas eles tinham uma coisa que ninguém mais tinha, pelo menos por algum tempo não tiveram. Eles tinham como se fosse cravos, que fala, né? Igual usa em chuteira, é isso? Cravos. Tinham cravos embaixo, ou travas embaixo da sandália de couro. E essas travas, os historiadores dizem que é uma das grandes vantagens que eles tinham em batalhas. Por quê? Porque a maioria das batalhas é em terreno difícil, às vezes íngreme, não é uma coisa planinha, certinha, e essas travas faziam com que eles pudessem ficar firmes, lutando com espada e com escudo, ficar mais firmes do que o inimigo. Então, o meu entendimento desse texto é que o Evangelho é essa paz em meio às dificuldades e o terreno acidentado e íngreme que às vezes a gente enfrenta. Tem situações na sua vida, na minha vida, tem batalhas onde a gente está batalhando e o terreno está íngreme, e é uma subida, e tem buraco, e tem pedra, e tem coisa no caminho para a gente tropeçar. E Deus diz, olha, tem um Evangelho da paz, que em meio a tudo isso te ajuda a ficar firme. Firme sabendo que eu estou lutando, mas eu sou salvo em Jesus. Firme sabendo que eu estou lutando, e o inimigo está lá em cima, eu estou tendo que subir e conquistar, mas a minha casa não é aqui não, eu estou indo para o céu. E que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Estou lutando ainda, não é fácil, mas eu vou ganhar em nome de Jesus. Essa paz, essa firmeza que vem do Evangelho de Jesus, que muda a nossa vida. Versículo 16, ele continua dizendo o seguinte: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Uma seta inflamada era literalmente uma flecha que se acendia a ponta com fogo e se lançava para dentro de uma cidade naquela época. Como a maioria das casas dentro da cidade tinha um telhado de palha, imagine uma seta passando por cima do muro, caindo num telhado de palha, o que acontece? A cidade toda é incendiada e muitas batalhas eram vencidas em parte através disso. Gente, eu creio que o que Paulo está dizendo aqui, esses são aqueles, sabe aqueles pensamentozinhos que o inimigo coloca na sua mente, na minha? Sabe aquela seta que passa assim, desânimo, depressão, comigo nada dá certo,
Deus parece que abençoa os outros, mas não me abençoa. Impaciência, aquela tentaçãozinha que passa assim, pela tua cabeça. Tristeza que passa, aquela seta inflamada do inimigo. São pequenas flechas que podem trazer muita destruição, se acharem lugar na nossa vida. Setas inflamadas não eram usadas só para atingir o inimigo, eram usadas para destruir. Elas atingiam e daí destruíam. Voavam por cima do muro, a cidade está toda fortificada, não tem como chegar, mas a flecha a gente mira, ela passa por cima do muro e entra lá dentro, onde a gente não consegue chegar. Pensamentos são assim, não são? Pensamentos de dúvida, de engano, de falta de esperança, de desânimo, são como setas inflamadas que às vezes voam por cima das nossas defesas e atingem a gente e nos destroem por dentro, não é verdade? Setas inflamadas, pensamentos. Graças a Deus Ele nos oferece a fé como um escudo. Ele nos oferece uma proteção contra isso. A seta vai vir, você precisa estar protegido. E que proteção é essa? Ele diz que a fé é o nosso escudo. Naquela época, o exército romano usava escudos grandes, que normalmente eles tinham couro, às vezes couro e linho. E quando eles sabiam que eles estavam enfrentando um pessoal que tinha setas que iam ser incendiadas, eles molhavam esses escudos na água para que quando a seta atingisse o escudo, apagava. Menos mal. Já resolve um pouco do problema. E a Bíblia diz que a fé é a certeza de que Deus pode fazer aquilo que a gente não vê ainda. E está passando aquele desânimo, está passando aquela falta de esperança, parece que Deus vê o problema de todo mundo, mas não resolve o meu, parece que eu oro e o negócio não vai para frente, parece que eu estou, e vai vindo aquela seta, e se você tem a fé, você diz, espera aí, eu não estou vendo ainda. Mas eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus é fiel, eu creio que Deus me ama, eu creio que Deus ouve as minhas orações, eu creio que eu vou sair dessa, eu creio que a palavra final não é do inimigo, mas é de Deus na minha vida, e a gente começa a apagar essas flechas. Está vendo como é que isso funciona? Se você não exercita a sua fé, você não tem proteção contra esses pensamentozinhos que lança. E às vezes esses pensamentos passam da nossa defesa, das nossas muralhas, caem lá dentro, a gente sem perceber, a gente deixa entrar, e daqui a pouco está tudo incendiado por dentro. A gente precisa aplicar fé. Precisa aplicar fé. Não está dando nada certo na minha vida, mas a Bíblia diz que Deus tem pensamentos bons a meu respeito. Que o desejo dele é que eu prospere. Não está falando de dinheiro, você ter posse, da tua vida e bem. Deus quer te abençoar. E Deus diz que tudo aquilo que acontece, se eu sou chamado de acordo com o seu propósito, coopera para o meu bem. Então eu vou me agarrar nisso, esse é o meu escudo da fé, e as setas estão vindo ainda, estão inflamadas ainda, mas eu estou defendendo, dizendo, Deus tem propósito nisso, Deus vai ser engrandecido nisso, e eu posso confiar. A gente vai apagando essas setas que vêm para nos destruir. Às vezes nós precisamos de uma fé maior, não é verdade? Não sei você, às vezes eu sinto que o meu escudo é mais ou menos desse tamanho assim, ó. Eu tenho escudo, mas é assim, Deus queira que acertem bem aqui, porque, né? Eu tenho fé, mas pastor, a fé... A gente precisa de uma fé maior. Como é que eu cresço na minha fé, pastor? Posso te dar uma coisa bem prática? Vai transformar, vai aumentar teu escudo. Começa lá em Gênesis. Começa a ler. São 50 capítulos em Gênesis. Lá você vai encontrar Moisés, você vai encontrar Abraão, você vai encontrar José. Você vai ver Deus pegando e movendo na terra, mudando reis, fazendo o impossível, abrindo o mar, fazendo coisas impossíveis para o seu povo, para que a gente estivesse aqui hoje. E o mesmo Deus que fez lá, faz hoje, para você. Mas aí a gente não lê, daí a gente, eu estou com aquela fé, meu escudo assim, ó. Deus ajuda assim, deixa eu esconder aqui, acerta aqui. Porque se mirar num outro lugar, eu não tenho mais defesa. Por quê? Porque eu não estou desenvolvendo a minha fé. Você lê a Bíblia. Vai lá ler Josué sobre a conquista da terra de Canaã, como Deus fez milagres, como Deus honrou, como Deus fez coisas incríveis. Terminou de ler, show de bola. Pega então uma biografia de um grande homem ou de uma grande mulher de Deus e vai ler a história, vai ler o que Deus fez, vai ler como Deus moveu, vai ler como Deus responde oração, vai ler como Deus é Deus do sobrenatural, porque na hora que você passar por dificuldade, você vai dizer, o meu Deus também pode. E eu vou orar também, eu vou ter fé igual também, eu vou conseguir apagar essas setas, porque o seu escudo vai ser maior. Como é que está a sua armadura, hein? Como é que está a minha armadura?
Versículo 17 continua dizendo, falando de mais um elemento: usem o capacete da salvação. O capacete é o que guarda a cabeça do soldado, dá uma segurança muito grande. A gente sabe disso. Você sabe que no boxe ou no MMA, a coisa mais importante para o lutador é defender sua cabeça. Porque se ele leva uma na cabeça, ele corre o risco de ser nocauteado e perder tudo, perder a batalha. Assim, a nossa salvação é como um capacete que nos guarda, que nos dá a segurança de que Deus está conosco, nos dá a consciência de que nós somos salvos em Jesus, transformados por Ele, comprados por um preço que nos dá segurança e proteção. E até aqui, Paulo descreve o equipamento defensivo da nossa armadura, aquilo que a gente usa para se defender. Mas no versículo 17, no finzinho do versículo 17, ele descreve a única arma ostensiva dessa armadura. Dá uma olhada lá comigo. Segunda parte do versículo 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora sim entra a Bíblia. A espada do Espírito é algo que você pode agora guerrear com ela, você pode lutar, é ostensiva, que é a palavra de Deus. Lembra quando Jesus foi tentado, foi levado para o deserto, Mateus capítulo 4? Para ser testado, para ser tentado, o inimigo lança flechas, ele está com fome, são 40 dias de jejum. Ele diz: você não é o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pão. Só está nós dois aqui, ninguém precisa ficar sabendo, mas mostra aí que você é de verdade. O que Jesus faz? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus não inventou esse versículo. Ele estudou esse versículo, ele sabia aquilo que já dizia. Aí o inimigo tenta outro método. Lembra do método? Ele tenta outro método. E Jesus? Palavra. Ah, não funcionou. Tem mais um terceiro. Tenta outro terceiro método. E Jesus vai lá com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, palavra nele. O inimigo o deixou. Por algum tempo, né? Não dura muito tempo, mas o deixou por algum tempo, porque viu que Jesus estava preparado. Você conhece a palavra? Você tem lido, estudado a palavra, você tem buscado aplicar a palavra à sua vida para que você possa derrubar os argumentos, as tentações, os ataques do inimigo na sua vida? Gente, tem muita gente caindo na fé porque não tem palavra. A gente está tudo armado, está legal, mas a espada é uma faquinha cega. Sabe aquela faquinha toda enferrujada que você tem na tua gaveta lá? Aquela faquinha cega que só serve para botar manteiga no pão, né? Porque eu não sei. E aí o inimigo vem com tentações, o inimigo diz: Deus não te ama mesmo. Eu sinto que é verdade isso. E aí quando a gente conhece a palavra, a gente vive a palavra. Não. A Bíblia não diz isso não. Jeremias 29:11 diz: eu sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, planos de prosperidade, de bênção, para te dar esperança e um futuro. É isso que Deus diz a meu respeito, e você usa a espada para você lutar contra o inimigo na tua vida. Tem muita gente perdendo a batalha por falta de espada. Como é que está a sua armadura? Essa parte da sua armadura. Você está lendo? Você está buscando a riqueza? Gente, a gente tem uma facilidade tremenda hoje de ler a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia em casa, você tem aplicativo. Você pode colocar lá no aplicativo: eu vou ler esse plano de leitura bíblica. Tem 1000 planos. Se você esquecer de ler, ele te manda um recado no teu smartphone, dizendo: você não leu ainda, vamos ler? Tira 5 minutos para você ler. Lê, por favor, pelo amor de Deus, lê. Troca essa faquinha cega por uma espada. Vamos ler, quer ler? Vamos ler? E às vezes a gente acha que não precisa, mas quando a gente entende um texto como esse, cara, tem poderes, autoridades, dominadores e forças que estão lutando contra mim, contra você. Eles têm métodos e a gente tem que pôr toda a armadura de Deus para a gente permanecer inabalável. Para a gente ter vitória, primeiro a gente tem que se revestir da verdade, da justiça, da paz, da salvação, da fé. Mas tem ainda mais um conselho no versículo 18, antes de encerrar o texto. Paulo diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, beleza, vista toda a armadura de Deus, e depois de ter vestido, agora ore. Sabe por quê? Porque da mesma forma, o soldado, quando ele se prepara para a batalha, ele veste-se da armadura, e daí ele faz o quê?
pede para o general quais são os comandos. General, o que nós vamos fazer? Onde é que não adianta estar lá armado, preparado na linha da batalha se você não tem estratégia. A gente sabe que o inimigo tem métodos. Agora, eu preciso ouvir do meu general, eu estou pronto, eu estou armado. Como é que nós vamos atacar? Qual é o nosso método? Qual é a nossa estratégia? Eu avanço agora, seguro, vou por volta, vou por ali, como é que a gente vai fazer? Isso, gente, é conversar com o nosso general, é orar. Deus, estou numa batalha. Deus, como é que eu faço hoje? Deus, como é que eu vivo minha vida? Deus, como é que eu lido com essa situação hoje, para que eu possa permanecer firme? E é interessante nesse versículo, eu quero chamar a tua atenção, ele diz assim: ore em todas as ocasiões, com toda a oração, por todos os santos. Está dizendo, gente, ore e ore muito. Ore por todos, ore em todos os momentos, ore por todas as coisas. Coloque a sua armadura sim, mas daí ore, fale com Deus, peça estratégia, busque de Deus sabedoria para você permanecer firme. Queridos, Deus não mediu esforços para perdoar os nossos pecados e fazer com que nós tivéssemos essa armadura, para trazer para nós hoje a Bíblia. Você sabia que quando você abre a Bíblia, você está abrindo um livro milenar? Um livro que já foi ameaçado de ser tirado do mundo muitas vezes, um livro que já por muitas vezes serviu de combustível de muita fogueira por aí? Você sabia que Deus levantou homens e mulheres para traduzir lá do texto original, para que a gente pudesse ler na nossa língua hoje? Deus trabalhou muito, Ele não mediu esforço para que a gente tivesse esses recursos que a gente tem hoje. Da mesma forma, gente, o diabo não mede esforços para nos tentar, para nos destruir e até mesmo para fazer com que você não leia a sua Bíblia. Não mede esforços, para que você não ore. Porque ele sabe que isso faz parte da armadura de Deus, e se você estiver bem armado, fica mais difícil. Então ele começa a inventar um monte de coisa, começa a te dar um monte de oportunidades para te tirar dessas coisas que Deus não mediu esforço para te dar. Deus mandou Jesus para rasgar o véu para que nós tivéssemos acesso direto a Ele. E às vezes a gente não usa esse acesso porque o diabo não mede esforço para lutar contra a gente. Como é que está a tua armadura hoje, hein? Como é que está a minha armadura? Será que eu ou você estamos vulneráveis em alguma área dessas que a gente discutiu? Será que a gente esqueceu que a gente está numa batalha? Porque a vida acontece, a gente está em 2017, e tem tanto recurso por aí, tem tanta coisa boa, e a gente começa a se achar autossuficiente, a gente começa a achar que o mundo é só isso aqui, e a gente literalmente esquece, eu estou no meio de uma batalha. E um dia tudo isso que a gente enxerga tão claramente, parece tão verdadeiro para a gente, vai acabar e só vai sobrar essa realidade espiritual de uma batalha espiritual que nós estamos envolvidos. Será que a gente esqueceu que o diabo é poderoso, que ele não é só uma invenção fictícia da nossa mente, mas é um ser espiritual que busca te destruir, me destruir? Que métodos que o diabo tem usado contra você, hein? Que métodos? Você sabe. Já sabe. Eu sei quais são os que ele usa contra mim. Quais que ele tem usado contra você? É desânimo? É pecado? Para furar a tua couraça para ele poder te pegar? É falta de fé para ele lançar aquelas setas e você está bem num dia, mas a seta vem no outro, incendeia tudo e você está totalmente destruído por dentro, tem que começar de novo. É falta de fé? É falta de conhecimento da palavra de Deus? Você está firme ali, mas ele te ataca, ele te bate de tudo quanto é lado, você não tem como rebater porque você não conhece a palavra de Deus. Que métodos o diabo tem usado contra você? Em que parte dessa armadura você precisa focar para você não cair? Para você não voltar ao normal? Gente, eu não quero ser normal, não seja normal, nenhum de vocês. Eu quero ser sobrenatural. Eu não quero ser simplesmente uma parte da média da sociedade, eu quero ir além, eu quero tudo aquilo que Deus tem para mim. E eu sei que você quer também, para isso nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos focar naquilo que o método que o inimigo tem usado e aquilo que nós precisamos fortalecer para a gente não cair. Talvez tenha alguém entre nós hoje que não entregou ainda a vida para Jesus. Essa armadura é para quem já tem Jesus, tá? Você tem Jesus, agora você está se armando daquilo para você ficar firme. Se você não tem Jesus, você nem foi alistado no exército de Deus ainda. E a batalha é verdadeira.
Talvez o passo para você hoje não é nem couraça de justiça, né? Talvez o passo para você dizer, cara, eu preciso reconhecer que eu estou numa batalha. E isso começa a explicar um monte de coisa que está acontecendo na minha vida. Pastor, parece que você está descrevendo o que acontece na minha vida. Você está no meio de uma batalha, meu irmão. E a melhor coisa que você faz é você se alista debaixo do general, que é o vencedor, porque a gente já sabe como essa batalha vai acabar, que a gente tem o fim do livro. Se alista nesse exército e começa a lutar junto com a gente. Entrega a sua vida para Jesus. Se você já entregou, fortalece-te. Lida com aquilo que precisa ser lidado para que a gente possa sair daqui mais fortes. Gente, o mundo precisa da gente forte e preparado. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos confiados à mensagem da salvação da humanidade. Vamos nos corrigir, vamos preparar se tem algo que a gente precisa corrigir e preparar. Pensa se todos nós estivermos vestidos com a nossa armadura, estivermos prontos para a batalha. Pensa no poder e na capacidade que Deus vai ter de nos usar se nós estivermos prontos, vestidos, sem brincar, entendendo o nosso papel. E pensa ao mesmo tempo na tristeza da gente saber tudo isso e sair lá. Pensa num soldado saindo para a batalha, a armadura está meia boca, o cinto está meio torto, o chinelo não colocou direito, a espada é uma faquinha, e assim a gente vai tentando. Não vai muito longe, não é verdade? O que você precisa fazer, gente? A batalha não perdoa, não. Não perdoa. O inimigo não está brincando. O que você precisa fazer? O que eu preciso fazer? Eu tenho coisas que eu preciso fazer. Eu. O que você precisa fazer? Tem alguma coisa que precisa ser ajustada? Vamos fazer isso hoje? Para a gente sair daqui diferente, para a gente sair daqui armado, para a gente pegar essa palavra, aplicar na nossa vida, sair daqui decididos a mudar em algumas áreas, fortalecidos para a gente prevalecer. Feche seus olhos comigo um pouco, eu quero orar contigo. Nós vamos deixar um espaço agora para Deus falar com a gente. Eu quero falar pouco e deixar Deus falar muito no teu coração. Eu acho que a palavra foi clara e eu acho que o que a gente precisa fazer também é claro. Você sabe quais são os métodos. Você sabe onde você está forte, você sabe onde você está fraco. Eu também sei onde eu estou forte e onde eu estou fraco. Para a gente não voltar ao normal, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa vestir a armadura. Como é que está a sua? Eu quero principalmente desafiar você que não tem falado a verdade consigo mesmo. Deus ministrou ao meu coração que essa é a realidade de muitos de nós. E que começa por aí. Tem muita gente que está fraco na batalha da fé porque não tem falado a verdade. Aí a gente diz que está tudo legal quando não está. Diz que está tudo certo quando não está. Diz que não tem nada a ver quando tem. E aí a gente fica fraco. Nossa couraça fica furada e aí a gente não consegue resistir muito tempo. Se você tem algumas coisas que precisa confessar, hoje você pode fazer isso. Melhor coisa que você faz, Deus já sabe, né? Não dá para esconder nada deles, está escondendo dos outros e de si mesmo. Mas o único que importa saber já sabe. Mas você precisa confessar, você precisa dizer, Deus, é verdade. É verdade. Eu errei. Estou errando. Tenho errado. Tenho falado que não tem nada a ver, mas tem. Tenho fingido que não dá nada, mas dá. E eu preciso hoje confessar que tem coisas na minha vida que estão desajustadas. E aí você se cinge do cinturão da justiça. E a promessa da palavra de Deus é que se você confessar, Ele te justifica. Quer pôr a couraça da justiça? Confissão de pecados. Confissão de pecados. Arrependimento. Mudança de direção. Qual é a área que você precisa ajustar hoje, hein? Quais são as áreas que eu preciso ajustar?
você está, eu quero pedir que você fale com Deus. Deus já está falando contigo, agora você fala com Deus. Se precisa confessar alguma coisa, confessa. Aí onde você está, Deus, é verdade. Deus, tem sido conveniente mentir para mim mesmo e acreditar nas minhas mentiras. E eu tenho enganado a mim mesmo. Mas a tua palavra, ela vem hoje como uma luz e ela penetra o meu coração e a minha situação e ela traz a verdade que eu preciso ouvir para que eu possa ser justificado por um Deus que quer me fortalecer. Então, Deus, na minha vida, eu, André, confesso ao Senhor aquelas coisas que eu sei e o Senhor sabe, que precisam ser ajustadas. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós e nos tira desse engano, nos tira dessa falsidade que nos enfraquece na nossa fé. Tudo aquilo que me enfraquece, eu quero deixar aqui hoje, em nome de Jesus. E os meus irmãos também, Deus. Tudo aquilo que nos enfraquece, nós queremos deixar aqui hoje. Queremos confessar ao Senhor que nós precisamos ser ajustados. Nós precisamos consertar algumas coisas. Nós precisamos confessar alguns erros. Deus, eu oro que à medida que nós confessamos, o Senhor derrame sobre nós o sangue de Jesus Cristo, que nos salva e nos purifica e nos justifica, que o Senhor venha consertar a nossa couraça despedaçada, Deus, e dá-nos novamente, ó Deus, uma couraça que realmente é íntegra e pode nos proteger. Perdoa-nos os nossos pecados, Senhor. Reveste-nos da Tua justiça. Oro por aqueles que estão em terreno acidentado hoje, Deus. Tem pedras enormes no caminho, tem buracos, precipícios que dão medo, Deus. Eu oro que a verdade do Evangelho seja uma paz que excede todo entendimento e que em meio à batalha eles possam ficar firmes porque entendem que Jesus Cristo já venceu. E que como soldados dele somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou e se entregou por nós. Eu oro, Deus, por aqueles que precisam de um escudo maior hoje, Deus. Eles têm sido rodeados pelo inimigo, o inimigo nem tem que chegar muito perto, de longe ele lança. E a seta passa todas as defesas, entra lá dentro e destrói de dentro para fora. Deus, eu oro por aqueles que estão com dificuldade hoje de desânimo, aqueles que estão com dificuldade de uma depressão, ó Deus, de um sentimento negativo. Aqueles que já não acham que o Senhor nem é verdadeiro mais, nem se importa mais com eles, aqueles que só enxergam dificuldades, ó Deus, aqueles que veem o tamanho do problema e se esqueceram do tamanho de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro que o Senhor venha sobre nós hoje, restaurando em nós a fé, ó Deus, nos lembrando da Tua fidelidade em tempos passados, nos lembrando, ó Deus, daquilo que nós já conhecemos da palavra. E Pai, para todos aqueles que têm essa necessidade hoje, eu oro que o Senhor nos motive a cultivarmos uma fé maior, a lermos, a estudarmos, a vivermos nas páginas da Bíblia essas histórias de novo e dizer: Deus pode fazer comigo também. Eu sirvo também um Deus do sobrenatural. Os meus heróis da fé também não sabiam como ia acabar, mas hoje eu sei porque está na Bíblia, e um dia a minha história também vai acabar com Deus cuidando de mim, com Deus revertendo as situações, com Deus sendo fiel até o fim. Eu posso confiar nisso. Por aqueles que têm sido muito bem protegidos, mas não têm arma ostensiva, Deus, nessa noite, nos faz amantes da Tua palavra, Deus. E às vezes não é nem falta de amor, é falta de disciplina, Deus. Nos ajuda a nos disciplinar, entendendo, cara, a batalha é séria.
Não se brinca com isso. Não é quando eu tiver tempo eu pego a espada. Se eu estou indo para a batalha, eu tenho que ir com a espada em mãos. Nos ajuda a nos disciplinar, ó Deus, para que nós estejamos preparados para essa batalha, 100% equipados, com tudo pronto, com tudo afiado, com tudo preparado, com tudo restaurado pelo Senhor. Deus, obrigado, porque nada disso vem de nós, é tudo presente do Senhor. O nosso trabalho é só colocar. Então, Deus, nós queremos colocar nessa noite toda a armadura de Deus, para que nós possamos permanecer firmes e inabaláveis em meio a essa batalha. Ainda com seus olhos fechados, eu quero orar com você hoje que talvez não conhece Jesus ainda. Você está aqui, você talvez tem costume de igreja, você sabe quem é Jesus, você tem conceitos religiosos, mas você não entende Jesus como comandante da tua vida, como general do exército, como aquele que luta com você e por você, como aquele que entra na tua vida e te transforma de dentro para fora. Não é religião, não, é relacionamento com Jesus. E Jesus não vem para ser adicionado à tua vida, tá? Jesus não precisa de aceitação nem sua e nem minha. Ele vem para ser mestre, Senhor, dono da vida. E a vida só funciona quando você entrega ela 100% para Jesus. Não adianta entregar uma partezinha não, porque Ele quer tudo. Mas se você entregar tudo, meu amigo, se prepara. Minha amiga, se prepara. Se tem alguém no nosso meio hoje que cansou de tentar fazer sozinho, você quer entregar para Deus fazer através de você, eu quero orar contigo hoje. Se você já chegou à conclusão, eu não consigo, eu não tenho força, não deu certo, eu tentei e não consigo, eu preciso de uma força maior, aí essa oração é para você. Se você ainda está tentando e quer continuar tentando, ok. Mas se você hoje quer entregar a tua vida para Jesus, dizer, Deus, agora vai do teu jeito. Agora é com o Senhor. Eu gostaria de orar contigo. Ainda todo mundo com os olhos fechados. Se você gostaria de tomar essa decisão hoje, erga a sua mão para que eu possa enxergar. Eu quero saber quem é você, porque eu quero te ajudar. Amém. Temos um aqui. Amém. Temos outro lá. Mais dois aqui. Tem mais alguém? Mais um aqui. Mais outro aqui. Mais alguém? Se você está desistindo nessa noite, você se rende. Mas você se rende ao general de um exército que é poderoso, que é vitorioso. E você sai de um exército do inimigo, você entra para o exército vitorioso. Tem mais alguém que quer se entregar para Jesus hoje? Quer entregar a sua vida para Jesus? Você se rende, você desiste. Tem mais alguém lá atrás? Glória a Deus. Tem mais alguém? Glória a Deus. Essa decisão você vai tomar agora, à medida que nós vamos orar. Ainda todos com os olhos fechados, nós vamos tomar essa decisão, dizer, Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor. E agora eu quero pedir que você ore, pedindo a Deus, Deus, eu preciso nascer de novo. Eu preciso que algo mude em mim. Não é só fazer uma oração, não é só erguer uma mão. Deus, eu preciso que o Senhor faça algo dentro de mim, para aquilo que é velho morrer, o meu pecado morrer, o meu eu morrer, a minha estratégia morrer, os meus planos morrerem, algo novo de Deus nascer dentro de mim. Isso é obra do Espírito Santo, só Ele pode fazer. Eu não posso orando por você, você não pode erguer na sua mão. Deus tem que vir e fazer. Deus, em nome de Jesus, eu oro nessa noite por cada pessoa que ergueu a sua mão, Pai. Eu oro por cada pessoa nessa noite, ó Deus, que está tomando essa decisão. Pai, eu oro em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo entre profundamente na mente, no coração, no passado, nos pecados, na vida, nos planos, ó Deus, de cada pessoa que ergueu a sua mão, cada pessoa que está tomando essa decisão hoje. E que o Senhor faça algo sobrenatural, que o Senhor venha, ó Deus, crucificar com Cristo os seus pecados e fazer ressuscitar com Cristo para nova vida nessa noite. Pai, está aqui uma carta de desistência. Toma essa carta, ó Deus, e dá a eles uma carta de arrolamento num novo exército, numa nova família, num novo futuro, num novo propósito. Deus, eu posso orar, eles podem erguer as mãos, mas só o Senhor pode criar uma nova criatura dentro deles.
Espírito Santo de Deus faz isso nessa noite. Faz algo sobrenatural. Toca com algo do céu que muda definitivamente a situação e a vida. Com algo de uma qualidade que não se esvai depois do fim do culto, mas algo que a gente leva com a gente. Algo que impacta lá dentro da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa escola. Deus faz algo sobrenatural em cada um de nós hoje. Entregamos ao Senhor as nossas vidas. O Senhor é o nosso general. O Senhor é o nosso comandante. Obrigado porque nós sabemos que no fim seremos vitoriosos. Obrigado porque o Senhor nos dá essa armadura maravilhosa. Nós hoje nos revestimos dela, Deus. Nós escolhemos tomar os passos que precisamos tomar para estarmos revestidos. E cremos que através disso, do nosso trabalho de colocar e da sua graça operando em nós, seremos cada dia mais vitoriosos para a honra e glória do teu nome. É que nós oramos. Amém.